Olá, acadêmica, acadêmico. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. É importante relembrarmos sobre o pressuposto da liberdade, que tanto importa para a nossa compreensão a respeito do que é a arte. É bom lembrar que isto vale para todos os assuntos aqui trabalhados. Está com dúvida? Não lembra bem? Não tenha preguiça. Isso é fácil de resolver e é uma das grandes vantagens do ensino à distância. Vamos aproveitar esta vantagem que o aluno de ensino presencial não pode ter. Sempre que você tiver esquecido algum detalhe, qualquer que seja ele, que já tenha sido abordado pelo professor em aula anterior, basta retornar àquelas aulas e revejam. Procurem pelos tópicos de aula e tentem prestar atenção se você realmente compreendeu aquele assunto. Caso a resposta seja sim, que bom, vamos em frente. Mas, caso haja alguma questão pendente, volte àquela aula que contempla o conteúdo da sua dúvida e não hesite em rever. Pense sempre que você tem esta possibilidade de rever com calma, no seu ritmo, no local que você quiser e, sobretudo, quantas vezes você precisar, até que possa realmente aproveitar aquele conhecimento. Isso é, até que aquele conhecimento faça parte do seu repertório de aprendizagem. E estamos aqui para aproveitar os benefícios das facilidades da EAD, certo? Bom, a minha proposta para esta aula de hoje é darmos prosseguimento ao assunto elementos básicos das aulas de artes visuais. Nós falamos da linha, do ponto, do plano e restou falarmos da cor e do volume, que são elementos essenciais aqui. Eu costumo falar que a cor e o volume são os temperos. A cor dá a graça. O volume é a ferramenta primordial para que a sensibilidade do artista venha à tona. Então, nós não poderíamos deixar de lado de maneira alguma esses aspectos tão importantes para as aulas de artes visuais. Os elementos cor e volume são grandes atrativos para suas aulas. Estou certa de que ao trabalhar a cor e o volume com seus alunos, você estará proporcionando a eles aulas prazerosas e com imensa oportunidade de desenvolver sua sensibilidade e ampliar o seu olhar a respeito do mundo. Por que ampliar o olhar? Porque sabendo enxergar a cor e sabendo sentir o volume, percebemos com mais clareza o mundo que nos cerca. Vale a pena esclarecermos aqui que a cor é elemento essencialmente visual. Significa dizer que precisamos utilizar nosso sentido visual para compreendermos a cor. Mas vale a pena dizer que, pelo pressuposto da liberdade, que tanto falamos antes, a arte não está limitada às pessoas que enxergam. A arte não é feita somente para as pessoas que não têm dificuldade ou incapacidade para enxergar. Mas como assim, professora? Você disse que a cor é um elemento essencialmente visual e agora disse que a arte também é feita para as pessoas com deficiência visual? Pois é, perceba a beleza disso tudo. Apesar de a cor ser evidentemente acessível para as pessoas com plena capacidade visual, a arte se reinventa para atingir até mesmo aqueles que não a veem. Mas eles conseguem percebê-la de maneira diversa. Há hoje projetos no mundo inteiro voltados a auxiliar o acesso à arte por todas as pessoas. Um exemplo disso é um projeto que em 2015 aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná. Vale a pena pesquisar este e outros projetos. Você pode encontrar vários projetos próximos a você. Quem sabe aí mesmo em sua cidade. Ou quem sabe você pode inovar e propor um projeto assim em sua comunidade. Que tal? Convencido de que a arte é feita para todos? Então vamos falar e voltar a estudá-la um pouco mais a fundo. Sugiro que você utilize lápis e papel para poder rascunhar as ideias que forem surgindo, certo? As cores apresentam basicamente 3 características. Anote aí. São elas o tom, a intensidade e a matiz. Eu vou explicar o que significa cada uma dessas características. A primeira característica, o tom. É o tom que nos permite identificar se a cor é mais clara ou mais escura. Assim, para a cor mais forte, temos o tom mais escuro. E para a cor mais fraca, temos o tom mais claro. A segunda característica,
a intensidade. A intensidade está relacionada com a percepção de maior ou menor luminosidade, maior ou menor brilho da cor. Por exemplo, é pela intensidade que podemos classificar o verde como verde-água, ou o vermelho como vermelho vivo, o rosa como rosa bebê e o amarelo como amarelo pálido, e assim por diante. A terceira característica é a matiz. A matiz é simplesmente a característica que nos permite saber de qual cor estamos falando. A matiz é que identifica a cor. Quando dizemos que tal objeto é azul, estamos afirmando que o objeto falado tem a matiz azul. Da mesma forma, fazemos com as outras cores. Tal coisa é roxa, outra é laranja, outra ainda é lilás. É fundamental fazermos uma distinção aqui. Essa distinção é causa de muita confusão quando se trata de cor. A teoria das cores de luz é diferente da teoria das cores de pigmento. Quero te dizer que, enquanto para as cores de luz temos uma seleção de cores primárias, para as cores de pigmento temos outra seleção. Parece complexo, mas não é. Por enquanto, basta que você entenda esta ideia principal. Quando tratamos da cor de luz, as cores primárias, ou seja, as primeiras cores a serem obtidas da luz são vermelho, verde e azul escuro. Já quando tratamos da cor pigmento, teremos como cores primárias a magenta, o ciano e o amarelo. Para entender melhor a diferença entre as cores luz e as cores pigmento, indico que você pesquise em bons livros de arte ou bons sites. Há muito material sobre isso que explica como as cores primárias são obtidas e a partir de um prisma e daí decomposta em outras cores secundárias, por exemplo. Este assunto é bem curioso e tem um vasto campo para ser pesquisado. A teoria da cor toca nas áreas de química, de física, de matemática, de maneira bem evidente. Vale a pena você se aprofundar mais na teoria da cor e montar planejamentos ricos, de repente envolvendo outras disciplinas, para introduzir este mundo, de certa forma, mágico das cores aos seus alunos. Outro ponto que quero expor a vocês é o volume. O volume está presente, geralmente, nas composições bidimensionais e tridimensionais. As composições realizadas no espaço de 2 dimensões, as composições bidimensionais, geralmente são criadas a partir de um suporte plano, ou seja, um suporte bidimensional. Como exemplo, temos aí uma composição abstrata inspirada na obra de um grande artista gráfico holandês, o Escher. Este artista criou volumes com construções geométricas, algumas vezes figurativas, que fazem com que os seus desenhos, suas gravuras, saltem da tela, dando a sensação de volume que pode ser percebida. A respeito da arte tridimensional, ou em 3 dimensões, altura, profundidade e largura, o exemplo que aqui escolhi foi o grande escultor francês Rodin. Aí vocês podem ver a famosa e maravilhosa escultura O Pensador do Rodin. Sugiro que você reserve um tempo da sua vida para pesquisar as obras desses 2 grandes artistas, Escher e Rodin. Estou mais do que certa de que você vai se encantar pelas maravilhas que esses 2 grandes artistas produziram. As melhores aulas de arte são ministradas por professores que têm paixão por aquilo que ensinam. Vejam que a minha intenção ao te mostrar obras de arte é de que você venha se apaixonar pelas obras de algum desses artistas. Eu sei que você teve pouco tempo de estudo na vida sobre isso, mas eu tenho certeza de que nunca mais vai ver o mundo da mesma maneira depois de gastar um tempo pesquisando e contemplando alguma obra. Ainda vou te falar em outras aulas que a minha maior intenção é de te fazer escolher um artista, um estilo de uma obra ou um aspecto de arte que venha te colocar de maneira a fazer despertar aí dentro de você a curiosidade. Essa curiosidade vai fazer você despertar para o universo da arte, vai mudar o seu olhar perante o mundo. E, como consequência, vai tornar o seu trabalho de ensinar muito mais rico e bonito. Prepare-se desde já. Vou ficar imensamente satisfeita
se ouvir dizer, por meio do fórum, por mensagem, que cada um de vocês escolheu um artista para trabalhar com seus alunos. Não porque achou mais fácil, mas porque se encantou com a proposta dele. Sendo assim, olhos abertos, queridos acadêmicos. Não me decepcionem, hein? Voltando aos espaços bidimensionais e tridimensionais, atualmente vemos esses termos em evidência no cinema. Ouvimos falar em filmes 3D, por exemplo. Alguns lugares até incluem mais de uma dimensão e oferecem 4D. A linguagem cinematográfica é um recurso artístico muito bom para trabalharmos o volume com nossos alunos. Pense em aulas com o tema cinema. Estou certa de que seus alunos vão adorar. E quanto a você? Quais os gêneros de filme de que mais gosta? Tem algum diretor favorito? Será que isso não poderia ser incluído em seu planejamento? Veja como a arte faz parte do nosso dia a dia. Bom, ainda a respeito do volume, precisamos tratar do contraste de luz e sombra. As obras de outro artista fenomenal que aqui está para que vocês apreciem é o Caravaggio, que foi um pintor italiano que utilizou os recursos de luz e sombra com muita competência. Ele e outros artistas barrocos estudaram o contraste para deixar em sua obra dramática. No Brasil, temos orgulhosamente o Aleijadinho, com obras maravilhosas em Minas Gerais. Procurem saber mais sobre esse artista. Suas obras são realmente emocionantes. O contraste de luz e sombra que esses artistas colocam em suas obras são efeitos do claro e escuro, postos para dar a sensação de volume. Há ainda outro recurso que nos permite enxergar as representações de volume sob o plano. Este recurso chama-se perspectiva. Para sugerir a perspectiva, os artistas organizaram as figuras, posicionando as maiores à frente e as menores atrás. A perspectiva ainda pode ser conseguida dando ênfase nos detalhes dos objetos colocados em primeiro plano e deixando as imagens de fundo, sem contorno ou com cores e formas pouco definidas. Os desenhistas de histórias em quadrinhos, como Maurício de Souza, utilizam muito esse recurso. O último aspecto dos elementos básicos das artes visuais que nós vamos estudar é a textura. Vejam aí. Escolhi outro grande e conhecido artista, Vincent van Gogh, para que suas obras nos sirvam de exemplo de textura. A textura é uma qualidade das superfícies do objeto. A característica aqui é física e nos oferece o sentido tátil para que a percebamos. Obviamente, também lá, quando falamos de volume, o sentido tátil, o toque, também estava evidente. Como aqui, os sentidos visual e tátil se complementam. Pensem nessas duas características, o volume e a textura, e notem que os deficientes visuais podem sim desfrutar das obras de artes por esses elementos. Se você vai trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, ou até mesmo se você vai trabalhar com crianças pequenas, essas características, o volume e a textura, são especialmente indicadas para você incluir em seus planos de ensino. Chegamos ao final deste encontro. Espero ter ajudado a esclarecer a vocês os principais elementos básicos das artes visuais. Falamos da cor-luz, da cor-pigmento, falamos também do volume, luz e sombra, dimensões e, por fim, falamos da textura. Conseguiram anotar alguma ideia? Espero que tenham utilizado papel e lápis para rabiscar alguns projetos. Aguardo vocês em nossos próximos encontros, novamente com o lápis e papel em mãos. Até breve!